Você está sentado na sala do banquete. Você é bem-vindo, em nome de Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. E nós vamos estudar agora a nossa 10ª lição, onde tem assim o título: Provai se os Espíritos são de Deus. Durante a semana nós fomos advertidos pela palavra do Senhor no nosso pãozinho diário. E agora, nesta lição, nós temos vamos dizer assim, um complemento maior a respeito dessa perseverança e prudência no tocante os espíritos que têm se infiltrado no meio da igreja e têm atrapalhado e causando muito dano. O textuário está escrito na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, que diz: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A nossa verdade prática diz que através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Não é com leitura da mente, não é com a psicologia, não é com obra de arte. O discernimento de espírito só conseguimos através do dom de discernir espíritos. A nossa leitura bíblica em classe está em Neemias, o capítulo 6, e o versículo 10 a 14, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e o 21, e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29, onde a nossa lição está inserida nestes versículos e onde nós vamos estudar. O objetivo geral desta lição é levar os alunos a refletirem sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. A nossa introdução, o comentarista ele fez pouco comentário, mas nós vamos estudar agora a forma de dedicarmos, descobrirmos como detectar, como conhecer os espíritos que têm se infiltrado no meio da igreja, das denominações, e têm causado muito estrago. Então, por esta razão, diz aqui o primeiro tópico: cuidado com os falsos profetas. Observamos que o comentário do saudoso pastor Eurico Bergstein, ele fala sobre o reconhecimento, ou seja, os samaritanos eles descobriram que os judeus eram zelosos e também eles amavam e se dava valor, ele valorizava muito a palavra dos profetas. Com esta visão, eles observaram que tudo aquilo que os profetas falavam, uma palavra profética, uma mensagem profética, era valorizado cada palavra pelos judeus. Então ele descobriu um campo fértil para se infiltrar. E Neemias ele sofreu perseguições de infiltrações, perseguições diretas, perseguições de falsificações, e é por isso que nós vamos estudar com muito cuidado para termos condições de detectar também como fez Neemias. Então eles descobriram que o povo valorizava muito os profetas, e agora eles viram que através dos ataques, através de resistência, eles não conseguiam fazer o povo parar. A obra ia acelerada, e Tobias e Sambalate, o que eles fizeram? Eles pegaram profetas, falsos profetas, inclusive uma mulher estava no meio, e trouxeram uma palavra que aparentemente parece ser de Deus. Não é isso? Devemos ter muito cuidado, porque muitos casamentos já foram desfeitos através dessas falsas profecias. Então chamaram Neemias e disseram a ele que ele deveria ir para um templo. Oh, coisa muito boa, se trancar dentro do templo. Se lá está protegido, eles querem te matar.
Eles vão procurar te matar, então se proteger dentro do templo é o lugar melhor. E se o homem não tiver uma sabedoria de Deus, ele cai nessas armadilhas. E nós vimos a cada momento, a cada instante, que a multiplicação dos falsos profetas tem continuado de forma assustadora. Aí primeiro Neemias disse o seguinte: eu não sou, veja bem que coisa maravilhosa, eu não sou sacerdote para entrar no templo a qualquer hora, sem ordem, sem nada. Eu não sou sacerdote. Então muitas vezes vem uma profecia para você, meu irmão, parecendo que é de Deus. Mas analise a fonte, vê se não cai em contradição com a palavra do Senhor. Faça uma aferição, vá aferir com a palavra de Deus. E em segundo lugar disse: eu, um homem como eu, não vou fugir. E Neemias venceu esta batalha. O ponto 2 diz assim: Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Ele primeiro recebeu, ele estranhou a ordem de fugir. Como eu já falei, ele disse: eu não fugiria. E depois, para ele entrar no templo, que ele também não era sacerdote. Aí lá no final, no capítulo 6, versículo 12, ele disse: conheci que não era Deus. Então você tem que saber, mesmo que as palavras venham te valorizar, que venham trazer coisas, que aquilo que enche o seu ego, analise se são de Deus ou não. Eu fui convidado para pregar numa igreja, era um culto de festa nesta cidade de Cachoeiro de Itapemirim, e faz uns anos, e eu fui pregar à noite, um sábado à noite. E lá tinha uma mulher que era profetisa, ela dominava muita gente. E quem ia pregar nessa igreja, quem chegava, ela logo, se era pastor, se era irmã, ela ia logo e enchia de confete. Eu não sabia disso, não sabia, mas eu tenho um compromisso com Deus. E eu trabalhava numa empresa, uma vidraçaria, saía de casa às 6 da manhã e chegava às 6 da noite. E almoçava lá mesmo, trabalhava mesmo acelerado. E já com a idade que eu tenho, na época 65 anos, chegava cansado, muito cansado. Aí quando eu peguei a palavra para pregar, a oportunidade, né? Ela levantou, dirigiu-se na minha direção do púlpito, apontou a mão e disse: homem, você pensa que Deus não tem te observado por esses dias, as horas que você passa orando de madrugada, com o rosto no pó, lendo a minha palavra para alimentar os meus? Ora, eu sou um homem de oração. Ela disse uma coisa, que eu era homem de oração, que eu estava orando. Eu olhei para trás e perguntei: a irmã está falando comigo? Ela disse: sim. Eu disse: então a irmã se enganou. Eu trabalho numa empresa e chego muito cansado e faz um tempo que eu não oro de madrugada. Então a irmã procura outro, tá? Que eu não sou esse homem, não. Então, alguém não gostou? Você tem que ser sincero. Eles precisam serem desmascarados. Os falsos profetas, eles precisam ser desmascarados em público para respeitar o povo de Deus. E Neemias, ele sabia que não era de Deus. O segundo tópico diz assim: a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. É nítido. E no Antigo Testamento, nós temos aqui, em 1 Reis, capítulo 13, todo mundo conhece aquele profeta, que Deus o chamou, o seu nome aqui não aparece, e ele foi, Jeroboão tinha assumido as 10 tribos do Reino do Norte, que era Israel, e o Reino do Sul ficou com 2, que era Judá, na direção de Roboão, filho de Salomão. E Jeroboão recebeu as 10 tribos. E Jeroboão, com medo do povo não sair de lá, da sua província, para ir adorar o Senhor em Jerusalém, lá em Judá, ele construiu um altar. E o profeta chegou e
por ordem de Deus, e falou a verdade que se cumpriu. Disse: altar, altar, um dia nascerá um menino chamado Josias e derrubará esse altar. E o rei estendeu as mãos para pegar no profeta, a mão dele ficou ressecada, ele implorou, o profeta orou, a mão foi restituída e o altar quebrou e as cinzas caíram. E Deus disse ao homem que, olha, veja bem, o Deus falou para o profeta e o profeta foi e fez direitinho como Deus falou. Deus disse: agora você volta por outro caminho, não come, não bebe, tal. Mas tinha na cidade um profeta velho. É melhor ser um velho profeta do que um profeta velho. É melhor ser um pastor, um velho pastor, do que um pastor velho, ultrapassado, acomodado, que tem preguiça até de pegar a lição bíblica e ler. Se você é obreiro, honre a sua chamada. E o profeta velho disse: olha, soube da situação, mandaram atalhar o profeta novo e trouxe. E lá ele mentiu, dizendo que, olha, eu sou profeta também, como você, eu conheço as coisas. Homem nenhum conhece as coisas de Deus. O resultado é que o profeta não vigiou, o profeta novo não vigiou, comeu, bebeu, e o leão veio e matou à beira do caminho, e ele não teve direito para ser sepultado com seus pais. Então precisamos ter muito cuidado, porque Deus é Deus terrível, é o Todo-Poderoso. Nós observamos também, ainda no Antigo Testamento, nos dias de Jeremias, quantos falsos profetas levantaram-se contra Jeremias. Chamaram ele de traidor, porque Jeremias dizia: vá para a Babilônia, aceite o cativeiro, vocês lá vão ter uma vida, lá vocês plantem, vocês cultivem, vocês construam, porque vocês estão lá, vão passar lá 70 anos. E vinham os falsos profetas dizendo que não, que tinha que resistir. Mas a palavra do profeta Jeremias cumpriu-se literalmente conforme ele falou. Outra foi na época do rei Josafá. O rei Josafá era rei da tribo do sul, Judá, e Acabe era rei da tribo do norte, Israel. E o rei do norte, entrou em guerra, tinha que subir para Ramote Gileade para combater. E veja bem o perigo das alianças com aqueles que primam pelos falsos profetas, que acobertam. Porque tem hoje muitos pastores que são mantidos com falsas profecias, e tem um grupo de profetas para falar aquilo que lhe agrada, como agradava a Acabe. E o profeta Micaías estava preso, porque o profeta Micaías, ele falava a verdade. Muitas vezes você não tem oportunidade de cantar na sua igreja, de pregar na sua igreja, você muitas vezes prende o ministério porque você é um profeta sincero, é um homem de Deus. Você não mercadeja com as coisas de Deus, você não deixa se levar com as coisas de Deus. Hoje o povo está tudo preocupado como cuidar de pastores. Criar agora uma equipe para cuidar de pastores. E eu disse a um pastor esta semana: sabe por que estão preocupados? É porque estão consagrando qualquer tipo de pessoa sem Deus ter chamado. E está trazendo problema. E os problemas são sérios quando as coisas não andam de acordo com a palavra de Deus. Quem cuida do pastor é quem o chamou, e quem o chamou, se foi Deus, ele cuidará de você. Então tenha certeza disso. Então veja bem, aí Josafá chegou e tínhamos profetas que falaram para Acabe, que Acabe tinha que subir para Ramote Gileade, que tinha que fazer isso, que Deus ia com ele. E o Josafá perguntou: mas vem cá, não tem outro profeta não? Ele disse: tem um ali, mas só fala o que eu não gosto, só diz o que eu não gosto.
Então hoje o profeta, para ser aceito, que não existe mais o ministério profético, mas aqueles que querem profetizar pelo dom da profecia, eles têm que falar aquilo que o pastor quer, que aquele grupo quer, que aquela família gosta, para mercadejar com as coisas de Deus, como dizem muitos, para engordar o seu orçamento mensal, mercadejando com as coisas do Senhor. E o Josafá disse, não, mas eu quero ouvir isso aí. Aí mandaram chamar Micaías e disseram, olha, fala coisas boas para o rei Acabe, porque todos os profetas já falaram. E Micaías disse, olha, o que Deus falar comigo eu falarei. E quando Micaías chegou, Micaías falou a verdade, para a gente resumir, falou a verdade, e Acabe disse, eu não falei para você, Josafá, que ele só fala o que eu não gosto? Leva ele, bota na prisão, sustenta-o com pão de amargura até que eu volte em paz. Micaías olhou para trás e disse, se o Senhor voltar em paz, Deus não falou pela minha boca. Acabe foi e morreu conforme o profeta Micaías falou. Ele estava em combate, um soldado na sua simplicidade, é na simplicidade que Deus age. A flecha entrou entre as camadas da proteção do escudo, da couraça, e ele foi sangrando de volta para a sua terra. Então os falsos profetas ele têm disseminado a sua semente maléfica por muitos e muitos séculos, e nos dias atuais são pertinentes e devemos combater através da palavra de Deus. Então o incidente acontecido com Josafá, ainda nos dias de Jeremias, na letra D, diz assim que os falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes a enganar o povo por meio dele. Quantos sacerdotes estão sendo enganados por falsos profetas? Muitos. Imagine se eu não tivesse vigiado e achar que eu era um homem de oração, porque o povo, o pastor, homem que ora, não, eu não estava orando. Então vamos ser sinceros. Se você quer ser sincero, Deus vai te abençoar. Então eles ensinavam ao povo, ou seja, profetizavam para o povo, e os sacerdotes acobertavam. Diz aqui que dessa maneira o povo desviava-se dos caminhos de Deus e recusava-se a ouvir as palavras de Jeremias. Hoje a palavra de Deus ela tem saído dos púlpitos. Ninguém prega mais o arrebatamento da igreja, porque isso não. Ninguém prega mais sobre os dons espirituais, não, porque isso cessaram. Hoje é uma mistura. É uma mistura. O pessoal não sabe estudar uma matéria e disseminar, dissecar aquilo que é bom. Aquela mistura, encontramos hoje uma geração intoxicada, sem saber para onde vai e nem saber por que está aqui. Então é preciso ter muito e muito cuidado, porque eles semeiam a semente e muitos pastores aceitam a profecia que não é verdadeira. No Novo Testamento, ponto 2, Jesus advertiu a igreja de Tiatira, porque tinha uma falsa profetisa. Estava lá. Ela profetizava, mas era falsidade. Vivia uma vida promíscua. E Jesus condenou, porque diz aqui que ela ensinava e enganava os membros daquela igreja, prostituindo-os. Jesus foi lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 20 ao 23, ele reprovou e alertou o pastor daquela igreja. A letra B diz aqui, a Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Está aqui no capítulo 24 de Mateus, versículo 11 ao 24. Porque o espírito do anticristo estará então operando grandemente nos últimos dias. Então, tem uma plataforma já formada, arquitetada, e a igreja precisa se acordar, porque a qualquer momento
ela será arrebatada para os céus, e aquele que não estiver pronto, somente olhando o pecado dos outros. Isaías, no capítulo 1 ao capítulo 5, ele falava só o ai. Ai daqueles que se levantam, ai daqueles que fazem isso, ai daqueles que cometem isso, ai, capítulo 1, 2, 3, foi falando. Aí o tio dele morreu, não tem mais aquele ombro amigo, né? aquela mãozinha, né? Do rei Uzias. Aí ele vai entrar no templo, vazio. E quando ele entrou no templo, ele viu a presença de Deus e ele rapidamente não disse mais ai daquele, disse ai de mim que eu vou morrer. Está entendendo? Quando nós olhamos para Deus, para Jesus, nós vemos o nosso fracasso e se ajustamos com ele. Então a Bíblia fala que virão muitos. Lá em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10, que o diabo ele é mau. Existe, eu falei ontem no pãozinho diário, hoje pela manhã, existe aqueles falsos milagres, pela operação do engano. As curas pela operação do engano é a plataforma já para a grande tribulação, onde ele vai enganar muita gente. O mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo, mas antes disso a igreja será arrebatada. O terceiro tópico diz: devemos julgar as profecias. E o ponto 1 diz: Deus quer que sua igreja revestida, Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons. E a igreja de Coríntios, ela tinha essa maravilha que diz que nenhum dom lhe faltava. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 14, versículo 1 da 1 Coríntios, ele diz: segui o amor, procurai com zelo. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Buscar, procurai com zelo, cuidando do templo para aquele que vai habitar, que é o Espírito Santo. Os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque eu falei num pãozinho diário que quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo, porque somente Deus entende. E você muitas vezes, ou na maioria, só se Deus quiser te revelar. Você falando em línguas, só Deus compreende, você fala com Deus. Mas quando você fala em línguas e não tem ninguém que venha interpretar, você ora, pede a Deus. Se não tem, cale-se. E isso 1, 2, no máximo 3. Agora, quando você fala em línguas e alguém interpreta, é semelhante à profecia. Então, quando você profetiza para o povo, para edificação, exortação e consolação, conforme diz a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, capítulo 14. Então, quando nós se dedicamos a receber as bênçãos do Senhor com zelo, é com zelo, não é para se autopromover, não é para fazer. Hoje você vê uma coisa muito ridícula. E se isso acontecer com você, você tem a autoridade de dizer que não. O pregador está pregando que é a profecia, que é a palavra de Deus, está pregando. Aí levanta um profeta para profetizar. É antibíblico. Aqui está a maior e a infalível profecia. Que nós vamos ver que quando é pelo dom da profecia, o profeta pode ser influenciado a falar alguma coisa daquilo que ele conhece, de quem ele está profetizando. Então tem que ter muito cuidado, é com zelo e ter zelo. Não devemos podar, mas devemos cultivar. O que é cultivar? Tirar as ervas daninhas, tirar os parasitas para que a planta dê fruto saudável. Então, a Igreja de Cristo é comparando como a lavoura. E já pensou nisso? Jesus comparou com uma lavoura. Quando eu falo isso, que coisa maravilhosa, ele disse
lá no capítulo 15 de João. Veja o que foi que ele falou. Quando eu leio, o meu coração estremece, a simplicidade e o valor que Deus tem ou dá para a sua igreja. E veja como ele se coloca diante da sua igreja. E ele diz no capítulo 15 assim, ó, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, viticultor. Deus sendo lavrador, cuidando, lavrando. Então, por esta razão, no ponto 2, o despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de línguas e interpretação por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada, diz aqui o comentarista, para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias conforme a palavra de Deus nos orienta. Paulo, escrevendo na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo, nós vamos ler aqui no capítulo 5 e o versículo 19, veja a forma que Paulo se dirige para aquela igreja, quando ele diz assim, olha, não extinguais o Espírito. Quando você não sabe, ou você não tem a unção de Deus, a visão de Deus para discernir, para saber distinguir, você pode extinguir o Espírito Santo de Deus. Mas quando a igreja ela é ensinada, doutrinada, os movimentos espirituais que vê nos últimos dias são escandalosos, são anti-Deus. E o Espírito Santo não brinca com essas coisas. Então o apóstolo Paulo ele mostra a referência aqui que quando as manifestações espirituais, tanto em movimentos como em palavras, você vê hoje que tornou-se popular em muitos cultos, que alguém começa a cantar um hino da harpa cristã, um hino avulso do cantor cristão, e daqui a pouco eles começam cantando o hino, falando em língua, dizendo que é canto espiritual. Não, meu irmão, não. O canto espiritual não são músicas criadas por musicistas ou músicos desta terra que nós moramos. É aquela música que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 19, o louvor de Sião. Se alguém canta assim, hinos que você já conhece, falando em língua, não passa de uma paródia e é reprovada por Deus. Está entendendo? É por isso que devemos ter muito cuidado, porque tem escandalizado muitos, e a razão da qual muitos doutores não aceitam, porque eles estão firmados na letra que eles estudaram, porém eles não têm esta unção que você tem. Então, cultive, zele por isso, que é de suma importância. O quarto tópico diz: por que devemos julgar as profecias? Primeiro, é lógico, porque a palavra de Deus nos manda julgar. Lembre-se que é para julgar as profecias e não o profeta. Tem gente julgando o profeta, não. De jeito nenhum, é julgar as profecias. Eu li uma certa vez, ouvi uma certa vez, talvez você já ouviu também, tinha uma irmã na igreja que ela profetizava muito. E tinha um grupo que honrava, que respeitava, que tinha medo. E um dia o pastor fez necessário ele chamar a atenção da filha, da irmã, por alguma coisa errada. E a irmã não aceitou, ficou meio chateada. O pastor não abriu mão, que estava errado. Levou para o conselho, ou seja, para o ministério, né? E ela, em pleno domingo, ela deixou-se levar pelo diabo e foi profetizar para ele em culto público como afronta. Na hora que ele estava
se preparando para ministrar a palavra de Deus, que começou a ministrar, foi assim que eu ouvi. Se alguém ouviu diferente, não tem problema. Mas o conteúdo, ou seja, o assunto converge naquilo que eu estou falando. Então, na hora que ele se preparou para falar, que ele começou a iniciar a pregação, a irmã levantou lá no meio da igreja e disse bem alto: homem, eis que falo para o anjo da igreja. Aí todo mundo sabe que o anjo da igreja é o pastor. Toma cuidado, porque a tua coroa está enferrujando. Aí o pastor estava com a ferramenta na mão, o aferidor de medidas espirituais, que é a palavra de Deus. Ele disse: minha irmã, um momentinho, não prossiga aí com a profecia não. Tem algo errado. Ela regalou os olhos, a igreja parou e disse: porque a Bíblia diz. Nunca diga a minha Bíblia. Nunca diga a minha Bíblia, não diga a Bíblia diz, que é uma só. A Bíblia diz que lá no céu nem a ferrugem e nem a traça e nem os ladrões conseguirão danificar aquilo que Deus nos deu. Ah, meu irmão, aquilo ali desmascarou, caiu por terra. E Jesus venceu o diabo pela palavra, com a palavra. E é pela palavra que nós venceremos, porque hoje nós estamos vivendo num mundo secularista, num mundo relativista, num mundo moderno, num mundo que ninguém quer mais ler. Mas não, a lição bíblica está muito assim, batida. Nada, quem está batido é a vida de muita gente que está sem Deus e sem direção. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então preste bem atenção que nós devemos julgar, porque a palavra de Deus manda julgar a profecia, aferir. O ponto 2 diz assim: porque os que profetizam são sujeitos às falhas, lógico. Principalmente se conheceram o ouvinte. Não, profecia é muito coisa muito séria. Muito séria. Ponto 3. Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Se conhece. Tem aquele negócio que conhece do que aconteceu. Hoje está muito fácil pelo Instagram, pelo Facebook, pelas redes sociais de uma forma geral. Sabe o seu comportamento, sabe de uma coisa, e arquiteta, prepara aquilo e vai e pega a pessoa despreparada e, ao invés de corrigir, mata, estraga. E por esta razão Jeremias escreveu o capítulo 23, versículo 28, o que tem a palha com o trigo, ou seja, a pessoa quer influenciar o outro através daquilo que ele conhece e não Deus. A profecia, alguém acha que a profecia e o discernimento é para descobrir falhas alheias. Não, meu irmão, não. Veja bem que é bem clara que ela vem para exortar, para consolar, para ensinar. Está entendendo? E não é dessa forma como muitos pensam. Hoje tem banalizado as coisas que são de Deus. O ponto 3 diz o seguinte: existe possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Sim. Nós já vimos lá em 1 Reis, capítulo 22, e versículo 11, 7, 11, 19, 21 e 23, que é aquele mesmo incidente que nós lemos lá em 1 Reis, quando Josafá estava reunidos para a batalha, ou seja, com Acabe, e a pergunta é: mas será que tem condições que as pessoas que são influenciadas pelo inimigo possam falar alguma coisa? E vamos ler aqui na palavra de Deus como é que diz, no capítulo 22, e o versículo 7, que diz assim: disse, porém, Josafá, veja bem, não há aqui algum profeta do Senhor a qual possamos consultar?
porque os outros só falavam o que Acabe queria. Eu já falei isso no tópico passado. No versículo 8, o rei de Israel diz: ainda há um homem por quem nos consulta ao Senhor, que podemos consultar ao Senhor. Micaías, filho de Imlá. Porém, eu, nesta versão aqui diz, eu odeio, tem um que diz eu aborreço, outra diz eu detesto. Eu odeio porque nunca profetiza o bem ao meu respeito, mas somente o mal. E Josafá disse: não fale assim. Então mandaram chamar o rapaz veio. E veja bem que quando eles vieram, está aqui no capítulo 22, versículo 7 e 11, agora veja o 19. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo exército celestial ao pé dele, à sua direita e à sua esquerda. Aí no versículo 21 diz assim: então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor perguntou: de que modo? Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Ao que disse o Senhor: tu induzirás e prevalecerás. Sai e faz-o assim. Então o espírito maligno que operava nos profetas mentirosos para induzir o homem ao erro. E quantas famílias já foram prejudicadas? Casamentos desfeitos, casamentos forjados, mensagens encomendadas, e hoje você olha para a igreja vazia. E aqueles que não creem na atualidade da promessa, na evidência do Espírito Santo, os doutores dizem: não, mas isso aí ficou no passado. É dois extremos, a banalização e a descredibilidade. Mas o dom do Espírito continua para aqueles que almejam, que creem e que honram a palavra de Deus. O quarto parágrafo diz: como devemos julgar as profecias? Não é consultando alguém, é examinando as Escrituras. Porque quando alguém fala, tem que bater de acordo com a palavra de Deus. Se bater fora, o prumo de Amós, que Amós viu, o esquadro, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então, é pela palavra do Senhor. Vamos para a palavra de Deus. Se está escrito assim, porque alguém diz assim: a Bíblia não é de particular interpretação. Como se entende isso? Ela não está dizendo que eu tenho que interpretar o meu modo, fulano do modo dele, não. A Bíblia tem que ser interpretada por ela mesma como ela é. Doa em quem doer. Está entendendo? Doa em quem doer. Não adianta botar pretexto por trás da letra, por trás de texto, essas coisas que inventa tantas fantasias, mas a Bíblia ela está explícita, clara para aqueles que adoram ao Senhor. Por isso o saudoso pastor Antônio Gilberto uma vez disse a ele: mas o livro de Apocalipse é muito difícil, ninguém entende. Ele disse: não, meu irmão, não é assim não. Estávamos num fórum lá em Campinas, e o irmão disse: é muito difícil, pastor. Ele disse: não. O livro de Apocalipse é uma carta do noivo para a noiva. E nem um noivo que ama sua noiva tem um propósito de escrever uma carta que ela tem dificuldade de entender. Se você não está entendendo, procure ser noiva do noivo. Esta foi a palavra do nosso querido, saudoso pastor que hoje descansa no Senhor. Então, a palavra de Deus, ela é aferidor de medidas. Neste contexto, é pela palavra de Deus, você vai examinar a palavra do Senhor, porque ela é perfeita. Segundo, através do dom de discernir os espíritos. Pronto. Não é de adivinhar, de discernir os espíritos. Na hora que ele quer trazer a sua mensagem maligna, mesmo parecendo ser sagrada, você que
é usado por este dom, você vai descobrir. Até aquilo que está oculto, que ele está pensando na mente, deduzindo, você não vai ler a mente do sujeito, mas o que ele está querendo fazer, o Espírito de Deus prescruta Deus e sabe o que Deus tem para falar para aquele homem e fala através de você. Isso é muito importante. É muita profundidade que a gente não consegue entender com as nossas palavras. Então, através do dom de discernir o Espírito. Veja bem que no segundo parágrafo ele diz: quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem um discernimento do Espírito, logo a reconhece. Logo. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, ele fala: quando a igreja que tem o discernimento de Espírito tem evidência na vida do irmão, quando alguém começa a falar ou querer introduzir, Deus, logo através do seu Espírito Santo, ele vai e esclarece. 1 João, primeira carta, Epístola de João, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, ou seja, não há nada obscura que ele não possa prescrutar e saber. O ponto 3, ele diz aqui: a profecia se conhece pelo seu sabor. Que isso? Sabor parece um paradoxo, né? A profecia, você não vai, quando você vai comer alguma coisa, você, pelo sabor, você vai saber se está boa, se é falsificada. Você pega um refrigerante aí, quem toma refrigerante ou qualquer líquido, você sabe se está falsificada ou não. E a referência que ele nos dá aqui é maravilhosa, em Jó capítulo 6, versículo 6, em versículo 7, que é você saborear, porque o paladar da alma é o ouvido. Em Jó capítulo 6, e versículo 6, Jó capítulo 6, onde é que está aqui? Versículo 6 e 7, como ele diz aqui, ó. Pode-se comer sem sal o que é insípido, ou a gosto na clara do ovo? Nessas coisas a minha alma recusa tocar, pois são para mim qual comida repugnante. Tem que ter o sabor, que a tua alma absorve, teu espírito se alegra, mesmo que seja para correção, para reeducar. Porque a profecia dada por Deus não tem o propósito de bajular o homem, não. Mas ele segue os mesmos propósitos. Então veja bem que a profecia se conhece pelo seu sabor. E quando nós ouvimos e aparelhamos ela com a palavra de Deus. E a conclusão diz assim o seguinte: quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. 2. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom da profecia. Corrigir com amor. 3. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. Então, meus queridos irmãos, que Deus vos abençoe, que dê uma escola abençoadíssima amanhã. E não esqueça, provai se os Espíritos são de Deus. E quando alguém falar para você que você não precisa do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, rejeite da mesma forma que você rejeita as falsas profecias, porque elas também são falsas. Um dia um camarada que é doutor, teólogo, formado em teologia, doutor, disse: pastor, as manifestações do Espírito Santo ficaram para trás. Eu disse: ficou para você. E para aqueles que não creem
mas eu creio no derramamento do Espírito Santo, que começou no dia de Pentecoste e terminará lá no milênio, quando Deus estiver no seu governo e o conhecimento será restabelecido a todos. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te dê muita e muita paz, alegria na sua vida, e aprenda mesmo a defender a causa, porque veja como diz a verdade prática: através dos dons espirituais